Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de inglês, tá? Vamos dar sequência, né? Continuar aí a nossa apostila, tá? Na última aula de vocês, nós trabalhamos um pouquinho com os tempos do presente, com o simple present e com o present continuous, tá? Então, o presente simples e o presente contínuo. Vimos as regrinhas do ING, né? O ING, a terminação que nós usamos no present continuous. Vimos as regrinhas da terceira pessoa, o S, o ES, o IES, quando você tem que acrescentar no final dos verbos que estão conjugados no simple present. Vimos a questão da interrogative, da negative, interrogativa, negativa, referente ao simple present. Como tarefa, vocês ficaram com a parte do roteiro de aula, tá? Então, vocês tinham aquele resuminho para preencher referente ao simple present e ao present continuous, ok? Para finalizar aquela unidade 4, faltaram os testes. Então, como atividade dessa aula de hoje, vocês vão ficar com os testes, tá? Relacionados ao simple present e ao present continuous. Os testes, eles iniciam lá na page number 376, 377, 378, 379 e a 380. São aqueles 20 exercícios que vão envolver tanto a parte de interpretação quanto a parte gramatical, ok? E aí, hoje nós vamos priorizar o past, o passado. Certo? Então, vocês podem abrir a apostila de vocês na página 381, que lá nós vamos falar um pouquinho sobre o past. A apostila, ela começa falando sobre o simple past, sobre o passado simples, tá? O que é o passado simples? O passado simples corresponde ao nosso pretérito no português. Só que no português nós temos 3 tipos de pretérito: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Em inglês nós temos só o passado, o simple past, tá? O que você precisa saber do passado no inglês? No inglês, para pôr um verbo no passado, nós temos 2 formas. Nós temos os regular verbs, verbos regulares, que são aqueles verbos que vão seguir uma regra, tá? Qual é a regra? A regra é acrescentar o ed no final dos verbos. E nós temos os irregular verbs, que são aqueles verbos que não seguem regra nenhuma. São aqueles verbos que vocês precisam da lista de verbos, tá? Vocês já me ouviram falar várias vezes a respeito dessa lista de verbos, que são aqueles verbos que mudam a escrita. Eles não vão receber nenhuma terminação, mas eles vão ter a escrita modificada, tá? Às vezes não modifica nada, às vezes vai trocar uma letrinha só e às vezes muda totalmente a palavra, certo? Lá na apostila de vocês, nessa página 381, vocês vão ter lá então a explicação do uso, quando que vocês usam, né, o simple past, e vocês vão ter alguns exemplos de frases falando um pouquinho sobre esse simple past, sobre esse passado, tá? Aí, lá na página 382, vocês vão ter a questão da interrogative e da negative relacionada ao simple past. Por quê? Assim como o simple present, o past ele também tem um auxiliar, porque a interrogativa e a negativa elas são feitas com o uso de um auxiliar. No passado, o auxiliar que nós usamos é o auxiliar did, tá? D-I-D, did. Então, toda vez que eu quiser fazer uma pergunta ou que eu quiser fazer uma frase negativa, esse did ele tem que aparecer na minha frase, certo? Se for a pergunta, a interrogative, esse did ele vai aparecer no início da frase, tá? Se for uma negative, esse did ele aparece acompanhado do not ou a forma contraída, did not, que também pode ser o didn't, certo? Uma observação: toda vez que o auxiliar did ou didn't aparecer dentro de uma frase, vocês precisam tomar cuidado com o verbo. Por quê? Porque o verbo que estiver acompanhado de did ou didn't, ele tem que estar no infinitivo, ele não pode estar no passado, tá? Porque quando eu escrevo uma frase afirmativa, por exemplo, I watched TV yesterday. I watched, eu assisti televisão ontem. Se eu quisesse perguntar,
Did you watch TV yesterday? Quando eu perguntei did you, o verbo ele volta para watch. Ele não pode ter o ed no final, tá? Se eu quisesse dizer que eu não assisti, I didn't watch TV yesterday. Então, cuidado. Se eu acrescento did ou didn't, o verbo ele volta para o infinitivo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na apostila? Então, acompanhem aí, ó. Lá na página 382, se vocês observarem, vocês vão ter aí a questão da forma, tá? Então, vocês têm aqui, ó, afirmativa, né? Olha lá, I walked, eu caminhei. They worked, eles trabalharam. Então, olha lá, o verbo ele está no past, ele está no passado, tá? Olha lá em cima com um irregular verb, ó. It took, tá? E she broke. Todos eles estão na forma de passado, regular ou irregular. Tudo bem?